Por que eu comecei a trabalhar com micro? Eu sempre gostei da área da beleza, mas eu não sabia que eu tinha jeito, que eu sabia fazer alguma coisa, mas eu sempre fui ligada com maquiagem, sempre gostei de me maquiar desde pequenininha. Eu trabalhei antes sou formada em administração e trabalhei 7 anos na indústria. E chegou um ponto que teve aquela crise e a indústria, tipo, deu uma parada total. E eu saí dessa empresa e fiquei 1 ano sem fazer nada. E eu tentava saber, tipo, eu pensava, o que eu vou trabalhar? Porque eu já não queria mais trabalhar aquela rotina do dia a dia de escritório na frente do computador. Até que então eu fiz um curso de extensão de cílios. E quando eu resolvi fazer o curso, minha mãe achava um absurdo. Que ela falava, eu não paguei faculdade para minha filha para ela ir fazer curso de extensão de cílios. Mas eu levei e fui, fiz o primeiro. O meu marido me apoiou, minha irmã também me apoiou. E comecei a trabalhar com isso. E atendendo uma cliente ou outra na casa, com uma maca pesada pra caramba. Então eu saía com uma maletinha cheia dos meus cílios, saía com a maca e ia atendendo cliente por cliente. E surgiu a oportunidade de trabalhar num espaço, e daí surgiu a vontade de aprender sobre micropigmentação. Porém, na época, ainda era uma coisa muito... Tipo, o que a gente via era aquele procedimento marcado, não era nada natural. Mas foi nos cílios que surgiu minha vontade de começar a realmente trabalhar na área da beleza. Eu caí no mundo da micropigmentação realmente de paraquedas. Assim, foi... Eu entendi que havia oportunidade e, tipo, eu agarrei essa oportunidade realmente. Eu sou publicitária por formação. Eu me formei, eu fiz faculdade na Colômbia. Eu vim fazendo semestre de intercâmbio. E nesse meio tempo eu decidi de mudar de área. E eu comecei a trabalhar numa empresa, na parte financeira, administrativa, vendendo, né, cursos. E era curso de micropigmentação. E quando eu comecei a vender os cursos, eu, tipo, na hora, eu queria entender o que as pessoas queriam saber, como responder para as pessoas. Sempre tinha alguma dúvida, sempre tinha alguma coisa específica que eu não entendia da parte técnica. E foi assim que eu fui atrás e eu comecei a ir nos cursos, a entender como que funcionava e sempre fui muito autodidata, né? Comecei a ver e tentar replicar, entender por que acontecia uma coisa, como acontecia a outra. E assim eu comecei a vender muito melhor os cursos. Só que eu não sabia que eu ia me tornar uma artista. Como a micropigmentação é um procedimento muito delicado, que requer uma habilidade muito grande, demorou alguns anos para eu chegar onde eu estou hoje, no profissional que a gente se tornou. Eu fazia ainda cílios, só que foi ficando um pouquinho de lado, porque era um procedimento mais demorado. E eu fui aprendendo devagar sobre a micropigmentação. Só que chegou um ponto que eu precisava definir se eu continuava com cílios ou eu crescia para fazer um outro procedimento. E os cílios é um procedimento que demandava muito tempo. Eu demorava às vezes 2, 3 horas para atender uma cliente. E eu já tinha descoberto a paixão pela micropigmentação e devagarzinho eu fui migrando de uma profissão para outra. Eu ia atendendo uns cílios e atendendo começando a praticar na sobrancelha. E conforme eu fui fazendo, fui treinando, fui desenvolvendo na sobrancelha, os cílios realmente ficou de lado. Eu imaginei que eu só estava aprendendo para entender e conseguir vender da melhor forma. Mas realmente foi quando eu me encontrei. Eu me encontrei totalmente, comecei a desenvolver, comecei a entender como que funcionava a técnica e gradativamente fui me me envolvi completamente e aí foi quando eu fui deixando totalmente a parte comercial para me converter realmente em uma artista. Eu sou extremamente crítica e muito chata realmente com o processo, então eu ficava repetindo várias vezes. Eu fui me aprimorando e eu comecei a ver que meu trabalho começou a se destacar, realmente começou a ficar do jeitinho que eu imaginava, de um jeito bem perceptível, bem natural, com uma técnica bem diferenciada. Foi ao longo de muitos anos. Foi gradativo esse processo. Eu lembro das primeiras clientes que eu atendi e que davam um nervoso absurdo. Elas falavam, sua cliente chegou. Eu lembro que o coração começava a ficar, tipo, acelerado. Eu já ficava, meu Deus, mas como será que é cliente? Será que a cliente tem pelo se a cliente não tem? Eu lembro exatamente de um momento que uma atendente veio e falou assim pra mim, sua cliente chegou e ela perguntou se a profissional que vai atender ela é muito boa. Eu lembro que, assim, na hora eu gelei, eu não queria atender, porque eu falei, meu Deus do céu, tipo, a cliente já tá sendo exigente antes de chegar
antes de eu fazer o procedimento. E assim, a cliente fez, ela amou, depois ela voltou. Ela fez o lábio, depois ela voltou, a filha dela também. Mas assim, nesse processo, nesse desenvolvimento, tiveram vários pontos que foram muito difíceis, mas que mesmo assim não fizeram eu querer outra coisa. Teve clientes que me deixaram, tipo, extremamente nervosas, assim, de ser muito exigente, eu ficar com muito medo. Mas, assim, é um procedimento que você ama. Eu amo cuidar das pessoas, eu amo atender as clientes, de fazer parte daquele processo, de receber, de saber como que a cliente está. Tanto que muitas clientes viraram minhas amigas, que a gente sabe exatamente tudo. Elas acompanharam todo esse processo. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa senão contribuir para a beleza de uma pessoa. Eu conheci a Gabi através da micropigmentação, então a gente passava muita coisa junto, a gente ficava cobrando uma da outra, falando, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, e assim foi que as duas começamos a evoluir realmente. Foi um trabalho bem bacana e levou bastante tempo, foi uma questão de tempo, de repetição, de fazer, e aí o meu trabalho da Gabi começou a ficar muito destacado, começou a ficar mais bonito, começou a ficar mais visível para as clientes. Passando esse tempo, a gente entendeu que nós estávamos muito aceleradas, estávamos indo em um ritmo de vida muito agitado e nós decidimos realmente desacelerar. A gente estava num momento da nossa vida que não fazia mais sentido naquele momento, que não dava mais para mim, pessoalmente, não tinha mais como. Eu deixei de lado muitos pontos da minha vida e eu precisava resgatar. Então, eu parti para um novo ciclo. Eu vinha de uma rotina muito doida de trabalho, trabalhava demais. E eu comecei a rever o que realmente era importante. Até todo mundo fala isso, mas realmente a pandemia trouxe muita coisa para as pessoas, de você ver o que é importante na sua vida. Eu via que eu trabalhava e nesse ponto eu deixei muita coisa de lado. Eu deixei de me cuidar, eu deixei de ir no médico, eu deixei de fazer uma atividade física, eu deixei de me alimentar direito. E como que você quer estar bem para cuidar dos outros se você não está bem? Então assim, eu não estava legal, eu não cuidava nem de mim e estava ali cuidando das pessoas. Então eu entendi que primeiro, para eu estar bem, eu precisava ficar bem. Para eu conseguir cuidar de outra pessoa, eu precisava ficar bem. Então esse foi fundamental para eu entender. E quando eu comecei esse novo ciclo, foi o que eu busquei. Eu busquei um equilíbrio, tanto na minha vida pessoal, profissional, e eu preciso me cuidar. Eu mudei completamente desse 1 ano para cá. As pessoas, às vezes, que me conheceram, me achavam, tipo, muito fechada, uma cara de muito brava, e eu não sou assim. Eu sou séria, mas eu não sou brava. E acho que, assim, eu voltei a cuidar de mim, eu voltei a me alimentar muito bem, eu voltei a fazer atividade, e eu voltei a curtir muito minha família. A gente se mudou, assim, minha vida de 1 ano pra cá, de 1 ano e pouquinho, mudou completamente. Eu não vejo mais a Gabriela de 1 ano atrás, ela não existe mais pra mim. Quando foi que a gente decidiu abrir o espaço? Esse quando, o que nós sempre falamos, não foi um sonho da nossa vida ter um espaço próprio. Nunca foi. Tipo, realmente nós acreditamos que foi a oportunidade, foi o momento e que a vida nos obrigou. Chegou 2020, chegou pandemia, chegou muito trabalho, chegou aquela questão de você, por exemplo, eu estou sozinha aqui no Brasil, na época eu era casada e meu ex-marido, ele foi morar em outro país, ele foi fazer intercâmbio e eu fiquei completamente sozinha e eu fiquei focado completamente no trabalho. Eu foquei 100% no trabalho. E veio a pandemia e veio o momento para entender que a vida estava muito acelerada, que estava tudo correndo muito rápido. E que chegou um tempo em que eu não tinha nem tempo para mim. Me lembro muito bem que foi bem na pandemia que eu comecei a entender, por exemplo, que eu estava acima do peso, que a minha vida, meus hábitos não eram nada saudáveis, eu não tinha olhado para mim como pessoa. Aí foi quando eu comecei a desacelerar e comecei a entender que não era o caminho que eu queria, não era o que eu imaginava. Até porque de tanto uma vida tão acelerada, eu desenvolvi ansiedade.
e acho que uma das coisas mais difíceis que eu já tive e que estou enfrentando até hoje. É muito complicado você viver uma vida tão ansiosa, você ter uns sintomas que você não imagina do porquê apareceram, como que apareceram, surgir do nada, você achar que está tudo bem e não está tudo bem. Nesse momento, eu falei muito com a Gabi e eu falei que eu precisava dar uma mudança na minha vida, que eu queria desacelerar completamente, que eu não estava conseguindo mais aguentar e levar o que estava levando minha vida do jeito que estava levando. Eu comecei a repensar os valores. E nesse repensar os valores veio um momento de calma. E a Esté também tinha partido para um novo ciclo, praticamente junto. E a gente passou praticamente uns 15 dias, mais ou menos, eu sou meio ruim de data, mas a gente passou mais ou menos uns 15 dias meio que de férias, descansando e pensando em tudo que de tudo que a gente tinha vivido, de toda a maturidade que a gente tinha, de toda a bagagem profissional. E a gente conversou, eu lembro que assim, a gente estava na sala da minha casa e muitas pessoas falavam, elas vão abrir um negócio, elas vão abrir alguma coisa. Tinha gente que perguntava se a Esté ia voltar para a Colômbia. Só que a gente não tinha realmente a vontade de abrir um negócio. Eu não comecei a trabalhar falando, não, daqui um ano eu vou abrir um negócio. Isso não era o foco, a minha meta. Minha meta era trabalhar, me desenvolver, trabalhar e sempre dar meu melhor. E foi do nada, nesse momento de calma, que muitas pessoas falavam pra gente, se você e a Gabi montar um espaço, vai dar muito certo, vocês são super trabalhadoras, vocês são diferentes, vocês são ótimas, são artistas, vocês, vai dar tudo certo. Aí você fica perguntando, por que não? Né? As pessoas estão falando, nós temos o potencial, nós somos umas profissionais íntegras, temos nossos valores, somos profissionais qualificadas, com um trabalho incrível, não estamos satisfeitas nunca estamos satisfeitas, as duas, de jeito nenhum. A gente nunca acha que está bom, nós sempre achamos que pode melhorar. Nos vamos atrás, estamos juntas, trabalhamos juntas durante muito tempo, nos entendemos com olhares. Por que não? O que daria de errado? E foi em outubro, depois que a gente passou por muitas coisas em 2020. Daí acho que foi um domingo. A gente estava conversando e de tantas pessoas falarem, por que vocês não abrem um negócio? Elas vão abrir um negócio, por que vocês não abrem um negócio? A gente plantou uma sementinha na nossa cabeça. Mas se todo mundo fala que a gente é tão boa, que a gente tem esse potencial, por que a gente realmente não abre alguma coisa juntas? Eu e a Esté, a gente virou muito amigas desde o primeiro dia que a gente se conheceu. A gente ia e voltava juntas, a gente dividia muitas coisas, então para abrir um negócio, eu jamais pensaria em outra pessoa sem ser ela. Daí, quando ela falou a mesma coisa que eu pensei, poxa, se tá todo mundo falando, será que realmente a gente não deve partir para um negócio? E foi assim, nesse momento, que a gente conseguiu falar, por que não? Lógico, veio aquele desespero, né? Mas a gente não tem dinheiro. Não tínhamos dinheiro, porque a gente não tinha se planejado, né? A gente não tinha uma vida financeira muito planejada. E quando a gente começamos do zero. A gente não tinha nada. Tínhamos algumas coisas na poupança, enfim, a gente não tinha o dinheiro para ter uma clínica do jeito que a gente sonhava. E daí a gente começou a dar uma olhada em sala. E eu lembro que eu falei pro meu marido, falei pra minha família, todo mundo falou, nossa, mas o que vocês estão esperando? E as primeiras pessoas que ficaram sabendo também falaram. Então assim, a gente viu como tinham pessoas que torciam e que acreditavam às vezes muito mais que a gente que aquilo podia dar certo. E a gente nunca tinha pensado, porque nenhuma de nós duas sonhava com ter uma clínica. Aliás, eu acho que esse foi um sonho construído. Foi um sonho que realmente nos levou a ter uma liberdade que nós buscávamos, que não era só uma liberdade financeira, em ter mais tempo pra gente, poder desfrutar mais com a nossa família, reavaliar os nossos valores, né? E naquele dia a gente viu
A gente pegou um caderno que a Esté tinha me dado e a gente fez todo o plano que a gente ia seguir. Tudo que a gente ia seguir direitinho. A gente começou a escrever um caderno que a gente tem até hoje. E assim foi que a gente decidiu formar a GS Concept B na época. Estávamos na casa, a gente fez um caderno, colocou qual é o valor dos procedimentos, fez um planejamento estratégico da empresa sem ter, tipo, todo o dinheiro que a gente precisava para fazer. Mas a gente foi assim que decidimos. Foi mais na necessidade de começar a trabalhar realmente e juntar tanto que as pessoas falavam, fazer muito o que as pessoas falavam e que nós acreditamos que ia dar muito certo, que realmente pela nossa parceria daria muito certo. A gente, em outubro, fez uma live comunicando que a gente ia se juntar e depois de outubro a gente começou a procurar local. E foi, tipo, uma coisa muito, muito rápida. Em novembro a gente pegou a chave da nossa sala e quando a gente chegou aqui, que é essa sala hoje, ela não tinha absolutamente nada. Assim, a gente foi ver várias salas e tinha uma sala que a gente gostou, tipo, a gente amou. Daí não dava certo porque o proprietário queria N coisas e pra gente no momento não dava. E a gente veio ver essa sala aqui. E a mulher mostrou o prédio, a gente gostou muito, daí a gente falou, não, é essa. A gente falou que a hora que a gente entrasse numa sala e visse, tipo, vários detalhes, a gente sabia que era aquela. Então a gente definiu que ia ser essa sala. Só que a gente não tinha muito por onde começar, a gente tinha pouco recurso. E eu sou muito chata com as coisas. Eu queria, tipo, a sala perfeita, tudo lindo, para então começar a atender as clientes. E a Esté me falou uma coisa, falou, Gá, o melhor é feito do que perfeito. E aquilo ficou na minha cabeça. Depois que a gente achou local, aí começamos uma reforma que durou quase 2 meses, que nunca acabava, que, foi bem trabalhoso, mas mesmo assim me lembro, tipo, não tinha nada na sala. A primeira reforma foi uma parede, um balcão e as luzes. Tipo, não tinha nada de reforma, não foi uma grande reforma, mas tipo, a gente precisou reformar algumas coisas, né? Colocar uma pia na sala, aquele negócio, né? Na verdade, foi um curso primeiro. A gente deu o primeiro curso aqui e não tinha nada, assim. A sala era praticamente as macas e muito pobre de decoração. A gente não tinha recurso para decorar, para colocar planta, para colocar papel de parede. E a recepção era 2 cadeiras, na verdade eram 4 cadeiras que a Esté trouxe da casa dela. Uma mesa que a gente comprou, aquelas mesas desmontáveis. A gente não tinha um frigobar ainda, então a gente foi fazendo do jeito que dava. E a gente começou com 2 macas que a gente colocou aqui. A recepção... Primeiro que a gente fez uma reforma que atrasou horrores, não ficou nada pronto exatamente do jeito que a gente queria, mas a gente tinha que começar a atender porque a gente já tinha aberto nossa agenda e a gente tinha cliente, não tinha jeito. E a gente começou a atender as clientes. Nós começamos a atender, fizemos o nosso primeiro curso, me lembro muito. No final de novembro, nós fizemos o nosso primeiro curso. Um dia antes da gente fazer o curso, nós estávamos limpando aqui a sala, esfregando o chão, de joelhos, esfregando também, tipo, tudo, parede, tudo, para deixar tudo pronto para o dia seguinte para nossas alunas. Foi muito bom isso, gente. Porque, tipo, a gente teve que começar do zero realmente. A gente não teve tudo que a gente tem. Ah, que persiana, decoração. Não, gente, não tínhamos dinheiro para isso. Não tínhamos condições para isso. Aí foi quando começamos a crescer. Dezembro foi muito bom para nós, o nosso primeiro mês. Foi muito bom. Tínhamos turmas lotadas, tínhamos atendimentos. Tínhamos uma procura muito legal, tinha pessoas que já nos conheciam e gostavam bastante do nosso trabalho, então foram pessoas que foram atrás de nós para aprender e para ter o procedimento.
E aos pouquinhos a gente foi recebendo as clientes e as clientes não se importavam com como o espaço estava. Elas ficavam muito felizes de verem que a gente estava evoluindo profissionalmente, que a gente tinha tomado a decisão de abrir um negócio. Então, assim, as mesmas clientes que vieram em dezembro passado e que retornam agora, elas ficam muito felizes pela nossa conquista, por saber tudo que a gente já conquistou e acreditam muito no nosso potencial, em saber onde que a gente vai. Então, assim, a gente fica muito feliz. Em um ano a gente cresceu, eu não sei nem mensurar quanto, mas a gente está muito, muito, muito feliz. Gradativamente, nós fomos melhorando a sala, nós fomos colocando uma mesinha do café, mandando fazer um armário, comprando uma cafeteira, porque no início a gente dava café coado, então já tínhamos não era cafeteira, uma máquina de café, então já tínhamos uma maquininha de café, já tínhamos os pratinhos, já tinha uma coisa mais arrumadinha para as clientes verem, né? E gradativamente, conforme a gente ia colocando, as clientes iam amando, porque cada vez que eles retornavam, por exemplo, a cliente que veio em dezembro, quando vem hoje, fala, meu Deus, como vocês cresceram, como melhorou, como está mais lindo. Realmente, tipo, começamos a colocar a persiana gradativamente, papel de parede, começou a ficar com uma cara mais de clínica aconchegante, e só foi através do nosso trabalho, foi bem gradativo. Em janeiro, a gente ministrava todos os cursos em hotel. Então, nós já estávamos com nossa sala há aproximadamente 2 meses. E nós sempre falávamos, nossa, seria muito, muito bom que algum dia vagasse alguma das salas dos lados, do lado, sempre pensávamos do lado direito, para a gente montar a nossa sala de cursos, porque ministrar curso no hotel é muito trabalhoso. Leva a maca, volta a maca, leva a boleira, volta a boleira, leva o negócio, volta. Tipo, a gente ia e voltava, era uma mudança, sempre, a gente sempre vivia de mudança, o tempo inteiro. É cansativo, dá esse trabalho, você não consegue entregar com mais qualidade, então a gente sempre esperava que tivesse um lugar bem bacana para a gente ter, para ministrar exclusivamente os cursos. E foi em janeiro, um sábado, que eu estava vindo para atendimento, eu cheguei e falei, Gabi, você não sabe. Tem uma sala aqui do lado e eles estão tirando as coisas. Vamos perguntar? Como que não quer nada? Imagina, tipo, eu falei, nesse momento não, a gente tá começando, a gente precisa muito mais... Sabe, aquele frio que, tipo, não sei se vou dar conta. A gente não sabia se ia dar conta realmente. Ficava com esse medo. E aí, foi quando a Gabi... Eu acho que foi a Gabi. Não, eu entrei em contato com o administrador, eu pedi o telefone para alguém, perguntei se alguém do prédio sabia, falavam que não sabiam que estava mudança, e perguntamos para o administrador do prédio. E ele falou, sim, eles estão saindo, vocês têm interesse? E eu falei, temos interesse. A gente foi ver a sala, uma sala linda, pronta, era só, tipo, fazer o curso, sabe? A gente não precisava mudar nada. E eu falei, será? Será que sim? Será que não? O que a gente faz? E tipo, pensamos com a Gabi, a gente perguntou pro nosso advogado, que tipo, o nosso advogado, a gente pergunta tudo pra ele. Ele é tipo um super parceiro mesmo, um amigo. E perguntamos pro marido da Gabi, perguntamos pros meus pais, perguntamos pra família da Gabi, pro cunhado da Gabi, pra mãe da Gabi, perguntamos pra todo mundo. Todo mundo nos falava os prós e os contras, mas ninguém falava, ninguém vai decidir por você, ninguém vai te falar, olha, vão que vai dar tudo certo. A gente já tinha desistido, falei, não, eu acho que é uma decisão muito precipitada, né? Só que do nada, gente, uma quinta-feira, sei lá, a gente falou, tá bom, vamos fechar. Eu não me lembro como aconteceu. Eu acho que nós estávamos com muita procura de cursos e começamos a ver que tínhamos grande potencial na área de cursos. E aí eu falei com a Gabi, é agora, vamos aproveitar. Tipo, é um sinal do universo, a gente vai aproveitar. E a gente pegou a sala. No começo a gente ficava muito nervosa, mas será que a gente vai conseguir pagar nossas contas? Porque a gente tem um custo de vida. A Esté tem um custo de vida dela, eu tenho o meu. Então, assim, primeiro desespero, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir fazer tudo? Daí no começo eram nós duas.
Tem pessoas que falam que você vai trabalhar com micropigmentação, que no primeiro mês você vai ganhar 10 mil reais. E é possível isso. Não vou falar que não é possível. Mas a gente está no primeiro degrau. Você quer pular lá para o último, as coisas não são assim. A gente gosta de ser muito realista. Passo a passo. Lá, quando a gente começou a planejar, a colocar no papel esse negócio, a gente colocou quais seriam nossas metas, o que a gente queria para os próximos meses, e assim foi. A gente não fala para as nossas alunas que elas já vão começar ganhando rios de dinheiro, porque a gente está falando com a vida, com o sonho de uma pessoa. Então a gente tem que ser muito sincera. A gente ainda não conquistou tudo o que a gente quer, mas em um ano a gente evoluiu muito, a gente cresceu muito e tiveram dificuldades, momentos que a gente estava sem cliente, momentos que a gente estava sem alunas para o curso. Mas o que fazer nesses momentos? Ir atrás e trabalhar. Daí, depois a gente chamou a Bia para trabalhar com a gente. Então, agora a gente tem a Bia. Daí a gente tem mais uma pessoa que faz edição de vídeo. Daí a gente tem outra pessoa que faz a parte do Insta. Então, assim, a gente já conseguiu conquistar uma equipe, a gente já conseguiu conquistar clientes, pessoas que nunca tinham conhecido, nunca ouviram falar quem era a Gabi, quem era a Esté. A gente já conseguiu formar várias alunas e alunas que têm nosso suporte, que têm a Gabi e a Esté ali 100% presente para dar o melhor da gente. A gente conseguiu conquistar nosso espaço todo decorado. Ainda não está do jeito que a gente quer, mas já está milhões de vezes melhor do que a gente começou um ano atrás. A gente tem 2 salas, a gente tem uma sala de cursos. Então, acho que a gente já conseguiu conquistar muita coisa. Principalmente a nossa felicidade, que eu acho que é fundamental. Gente, conquistamos crescer. A gente passou de ter uma salinha simples a ter uma sala mais bonita, mais aconchegante, que as pessoas chegam e gostam, que as pessoas veem o cuidado, veem o carinho, a delicadeza de cada coisinha. Ter a nossa clínica, não ainda do jeito que a gente quer, porque nós vamos crescer muito, mas estar no caminho, ter crescido, ter as 2 salas. Ninguém imaginou que nós íamos ter em menos de um ano 2 salas, fazer cursos de atendimentos ao mesmo tempo, por exemplo. Nós temos essa disponibilidade, ter uma equipe tão bonita. Nós temos uma equipe além da Bia, que trabalha conosco no atendimento. Nós temos outras pessoas, mais ou menos são 4 pessoas, 5 pessoas, que estão por trás de tudo que nós fazemos. Desde a parte de comercial, a parte de vídeo, a parte de marketing, a parte de tráfego, lançamento de cursos. Então, tem muitas pessoas por trás. Não somos nós sozinhas. E nós começamos sozinhas. Eu acho que a nossa maior conquista é saber o quanto a gente cresceu e o quanto a gente está impactando tantas vidas. Tanto nos cursos, quanto nos atendimentos, quanto na nossa própria empresa, através do trabalho, né? Eu acho que é o mais importante. E eu vou falar, por exemplo, a gente também conquistou viagens. Não, tipo, eu consegui ver a minha família, eu consigo continuar ajudando financeiramente os meus pais, a gente tem a disponibilidade de viajar. Eu acho que a maior conquista, realmente, de nós termos nesse ano, é nós podermos ter tempo para nós termos vida. Eu acho que, além de tudo, do nosso crescimento da clínica, eu acho que nós temos tempo para nossa família, nós temos tempo para nós. Nós estamos fazendo o que nós gostamos, no tempo que nós podemos e que nós queremos. E eu acho que isso é a nossa maior conquista nesse ano.